muito feliz. Hoje havia a família toda aqui, mas você viu assim quase todo, mas o mais bonito já dá para notar quem é, né, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Que festa linda que Deus tem proporcionado a vocês. Isso é só o começo, né? Eu estava sentado ali vendo assim tanto que Deus tem dado graça, vocês têm crescido, né? Ainda tem os outros núcleos de vocês. Gente, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Isso é muito poderoso, muito bom mesmo. E eu trago uma palavra de Deus para o seu coração, trago uma palavra de Deus para essa igreja linda, trago uma palavra de Deus para a sua vida. Os irmãos lá do Fonte Nova, quando ficaram sabendo que eu ia estar com vocês, mandaram um abraço, né? Pastor João, Pastor Vilmar, Pastor Cícero, todos mandaram um abraço para vocês. Eu nem lembro todo, mas sintam-se abraçados para a glória de Jesus. Queridos, nós precisamos nos alegrar com as conquistas que Deus nos dá. Talvez nesta noite, através dessa palavra, o Espírito Santo vai mostrar ao seu coração, à sua vida, por que é tão importante você se alegrar com as conquistas, celebrar as conquistas que Deus te dá. Na realidade, querido, quando Deus nos dá uma conquista, quando Deus nos leva a uma conquista, aquilo ali tem um propósito. Nenhuma conquista tem um fim em si mesmo. Toda conquista que Deus traz na sua vida, no seu caminho, na sua família, na sua empresa, no seu ministério, na sua igreja, tem um propósito. E nós vamos caminhar nessa direção aqui nesta noite, através dessa palavra. O propósito das conquistas maiores. Eu acredito que se eu e você abrirmos o coração em discernirmos o propósito de cada conquista e celebrarmos as conquistas, você vai entender que você vai poder chegar muito mais longe. Você vai compreender que o propósito de Deus é fazer você caminhar muito mais distante. Mas para você fazer essas grandes conquistas e conquistar muitas coisas e crescer e caminhar muito mais longe, você precisa aprender a celebrar as conquistas que Deus já te deu. Então, nós precisamos discernir primeiramente o mover do Espírito Santo. É notório, é claro, é evidente que o Espírito Santo está movendo no meio de vocês. Só de você chegar aqui, você sente a presença do Espírito Santo na vida dos irmãos. Você sente a presença de Deus no ambiente, na atmosfera. Isso é claro, isso é notório, que há um mover de Deus. E todos nós precisamos então discernir, compreender esse mover que o Espírito Santo está gerando. Quando eu falo de mover do Espírito Santo, eu não estou falando apenas de uma unção, de uma presença. Eu estou falando de um trabalho que o Espírito Santo está fazendo no meio de vocês, com o objetivo de coisas maiores ainda. Então nós precisamos ter a capacidade, essa capacidade não vem de nós. Nós precisamos ter uma capacidade gerada em Deus, de poder entender esse mover, de poder discernir o mover do Espírito, porque o vento do Espírito está movendo sobre a vida de vocês como igreja. O vento do Espírito está movendo sobre a vida de vocês. Vocês não podem perder a oportunidade. Se tem uma coisa que um homem de Deus e uma mulher de Deus não pode perder diante do Senhor, são as oportunidades. Porque em geral Deus não costuma dar nada pronto para ninguém. Deus dá oportunidade. E se você compreender o mover do Espírito Santo, se você entender e discernir essa presença,
o trabalho que Ele está fazendo, você vai poder contemplar e enxergar as oportunidades. E por trás dessas oportunidades está o sucesso, está o crescimento. Eu quero exemplificar aqui para você a vida de um homem que todos, ao olharem para ele, o reputavam como alguém derrotado, fracassado, perdido, humilhado, incompreendido. Todos olhavam para ele, pensavam que era o fim, que ele estava acabado, porque outrora aquele homem havia sido um referencial muito grande. Eu estou falando do livro de Jó, daquele homem, versículo 14 do capítulo 33. Mas olha que no meio daquele alvoroço todo, no meio daquela situação toda, no meio de toda aquela circunstância toda, olha a visão que Jó tem de tudo aquilo que estava acontecendo com ele. Por isso que eu digo para você, Deus trabalha gerando oportunidades. Capítulo 33, versículo 14 diz assim, olha: pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba. Jó está dizendo assim, olha, a verdade é esta: Deus fala, uma hora de um jeito, outra hora de outra forma, mas Deus está falando o tempo todo. Deus não está em silêncio, Deus não está calado, Deus não está quieto, Deus não está parado. Há uma voz de Deus ecoando em sua direção, em direção do teu coração, em direção do tempo que você está vivendo, do momento que você está passando. E você precisa ter essa capacidade espiritual de poder discernir o mover de Deus, o vento de Deus, porque esse é o tempo, esse é o melhor momento para você estar vivendo. É um momento de crescimento, é um momento de conquistas, é momento de vitórias, é momento de milagres, é momento de você ver as portas se abrirem, é momento de você perceber a direção de Deus, o vento de Deus. Queridos, se nós não percebermos a voz de Deus, você vai perder a oportunidade. Se você não discernir esses dias, esse momento, o que vocês estão vivendo aqui com a igreja é um sonho do seu pastor, da sua pastora, mas Deus plantou você aqui porque você faz parte de tudo isso. E por trás desse grande vento, você pode ter certeza, vai vir coisas maiores, vai vir coisas maiores, e você está envolvido nisso, você faz parte disso. Esse é o seu dia, esse é o seu tempo, é a sua oportunidade. Deus te trouxe aqui, porque Ele está gerando, queridos, por mínimo dos mínimos de discernimento que uma pessoa tem, você pode sentir o mover dele aqui. Eu ouso dizer que a presença de Deus é quase que palpável nesse lugar, bispo. Não é? É como se você pudesse tocar. No meio de um turbilhão todo como aquele, você vê esse homem ouvindo a voz de Deus. Seus amigos não compreendiam, sua esposa não compreendia, sua família não entendia, ninguém entendia, mas Jó estava ouvindo Deus falar. Deus está falando o tempo todo, mesmo que você não perceba, Ele está fazendo. Amém, irmãos? Nós precisamos confiar a nossa jornada ao Espírito Santo, nossa caminhada. Não tem nada na sua vida fora
do controle de Deus. Nada, absolutamente nada na tua vida está fora do conhecimento de Deus. Deus não se esqueceu de você. Deus não está te ignorando. Deus não te deixou por escanteio. Deus não está fazendo pouco caso de você. Não, meu querido, você que precisa discernir os seus dias. É isso que você precisa compreender. Nós precisamos, nesses dias, de homens e mulheres quebrantados e sensíveis ao ponto de poder ouvir a voz do Espírito Santo. Eu vou repetir isso. Deus está à procura de homens e mulheres de coração quebrantado, de espírito sensível, para ouvir a voz dEle. Porque se você ouvir a voz de Deus, você vai perceber o que Ele quer fazer. A Bíblia diz: chamas de cooperadores de Deus. E Deus está à procura de homens e mulheres que ousam cooperar com Ele. E assim você vai ver uma obra tremenda sendo feita. Na sua família, no seu ministério, na sua saúde, nas suas finanças, na sua empresa, no seu quarteirão, na sua vizinhança. Você vai entrar em sintonia com Deus. Ele vai falar e você vai entender, você vai compreender. Como nós precisamos nesses dias de entender, de compreender a voz do Espírito Santo. Talvez eu esteja falando aqui hoje por homens que estão de farol baixo, desanimados, temerosos. Talvez você, minha irmã, está aqui me ouvindo hoje e você sabe do que eu estou falando para você, que é a palavra de Deus para a tua vida. Seu coração está temeroso, aflito. Mas Deus está dizendo para você hoje que Ele ouve você. Você precisa ouvi-lo. Você precisa ouvi-lo. E agora você vai entender então por que nós precisamos nos alegrar com as nossas conquistas. Irmãos, a Bíblia diz: alegre-se com quem se alegre, chore com quem chore. Eu tenho percebido, irmãos, que você encontra pessoas para chorar com você. Você não encontra pessoas para se alegrar com você. Parece difícil de entender, não é, irmãos? Mas quando você está na desgraça, todo mundo, irmãos, está lá com você. Quando você está na bênção, as pessoas ficam com inveja, cotovelo doído, não é? Não. Sabe por que Deus te dá conquistas? As conquistas que você está recebendo, na realidade, irmãos, é uma promoção para coisas maiores ainda. Se você soubesse disso, se você tivesse ciência disso, você iria se alegrar nas conquistas menores da sua vida. O fato de você levantar de manhã cedo, colocar o pé no chão, respirar e dizer: Deus está me dando mais um dia, e celebrasse aquilo, você iria ver que aquele dia se tornaria diferente. O fato de você ter uma casa para morar, uma cama para dormir, de você ter uma liderança espiritual sobre a tua vida, uma igreja para cuidar de você. Se você fosse grato por tudo isso, você iria ver, irmãos, que coisas maiores viriam sobre a tua vida. Se você sabe, se você percebesse, talvez muitos aqui lideram uma célula, você entendesse que liderar uma célula é uma conquista, é uma oportunidade vinda dos céus, vinda de Deus para a tua vida. Você iria então perceber o que Deus iria fazer na tua vida, através da celebração dessa conquista.
toda conquista é apenas um preparo para coisas maiores. Porque primeiro Deus chama, depois Deus prova e depois Deus aprova. Sabe, irmãos, e se você quiser conhecer a vida de muitas pessoas, dá muito poder para ele, dá crescimento para ele. Deus está dando conquista para vocês, porque Deus quer tocar essa cidade, Deus quer tocar essas famílias, Deus quer tocar essa geração. E Deus então vai dando conquistas, e vai dando conquista, e vai te promovendo. Se o seu coração permanecer íntegro, humilde, quebrantado e sensível, Deus vai olhar para você e dizer assim: eu encontrei a mulher que eu estava procurando, eu encontrei o homem que eu estava procurando. Eu acho interessante, porque a gente anda nas ruas, no trânsito, e você sempre vê escrito na traseira dos carros, nos vidros dos carros, escrito assim: olha, Deus é fiel. Quem já viu isso aqui, irmãos? Não é verdade? Deus é fiel. Irmãos, o grande lance do evangelho não é saber que Deus é fiel. Que Deus é fiel, eu sei, você sabe, o ímpio sabe, o inferno sabe. Não tem segredo nisso, Deus é fiel. O grande lance do evangelho é saber se eu e você somos fiéis. Deus pode confiar em você? Porque o pequenininho confiar no grandão, irmãos, isso não tem mistério nenhum nisso, né? O grandão, melhor dizendo, confiar no... Quer saber se o grandão confia no pequeno? Deus pode confiar em você? Deus pode te dar crescimento? Deus pode te dar sucesso? Deus pode te dar conquistas? Deus precisa confiar em mim, confiar em você. Ouça, por favor. Deus não nos dá grandes conquistas para afagar o nosso ego, muito embora nós devemos nos alegrar nela. Toda conquista tem um propósito. Tudo que Deus está te dando tem um propósito. E nós devemos ver as nossas conquistas como condições para que possamos avançar mais. Deus abriu a porta para você de um grande negócio, isso tem um propósito. Não é para afagar o seu ego. Através desse grande negócio que Deus está te dando, essa empresa, seu trabalho, irmãos, Deus quer que você sustente a obra dele. Tem propósito nisso aí, viu, irmãos? Deus está te dando, tudo tem um propósito. Deus não nos dá conquista para alguém só para enriquecer ele, não, irmãos. Deus quer confiar em você, David. Deus pode abrir as portas e te dar muitas condições. Seu coração não vai se perder. Você vai permanecer leal, fiel à sua liderança, à sua igreja. Então Deus vai dar. O grande lance do evangelho não é você saber que Deus é fiel, é Deus saber que você é fiel. Senhor, eu quero ser curado. Deus pode curar você. Depois que você é curado, você vai servir Ele. Servireis o Senhor, o vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do meio de vocês as enfermidades. Deus pode fazer na tua vida. Você vai ser fiel. Toda conquista que vem na sua mão tem um propósito.
Toda conquista que vem até a sua mão, até o seu bolso, até a sua casa, tem um porquê. Nós devemos ver as nossas conquistas como se Deus estivesse ampliando as nossas condições para ir mais longe, para avançar mais. Muitos de nós, quando temos uma conquista, o que a gente faz? Nos acomoda. Bom, eu agora já conquistei, eu sou um líder de célula. Não, irmão, isso é só o primeiro passo. Deus quer que você cresça mais. Mas não é crescer por crescer, porque você é o bambambam dos líderes de célula. Deus quer que você cresça mais, porque existe mais pessoas para ser alcançada, existe mais pessoas para serem curadas, transformadas, restauradas. Existe pessoas que dependem do seu crescimento. Existem pessoas. Deus abre umas portas grandes para você ali, um bom emprego, uma boa condição financeira. Ele está abrindo aquela porta, porque Ele sabe, Ele está querendo depositar em você. Essa conquista é porque pessoas vão depender desse dízimo, dessa oferta, dessa condição. Você está num lugar aqui hoje. Você já parou para pensar que para você estar aqui, Deus usou muitas pessoas? O dízimo, a oferta, o trabalho, a oração de muitas pessoas. Da mesma forma que Deus usou elas, quer usar você também. Amados, toda conquista tem um propósito. Alguns dos propósitos das nossas conquistas, não vou falar de todos, mas de alguns. Alguns dos propósitos de uma conquista. Quando você tem uma conquista em Deus, o propósito dessa conquista é levar você a conhecer Deus e a provisão de Deus. Preste atenção, você precisa confiar e crer na provisão de Deus na sua vida. Ele é o seu provedor, Ele é o seu abençoador. Você não depende de governo, você não depende de homens, você não depende de circunstâncias, você não depende de sistema, você depende da provisão de Deus. Você pode ter certeza, Deus é provedor. Eu vi uma história, irmãos, muito interessante. Isso aqui é só uma história, não é verdade não, é uma parábola, mas que ilustra bem o que eu quero dizer para você. Uma certa senhora, crente, serva de Deus, lá na sua casa de manhã orando, e orando bem alto e chorando clamorosamente. Na oração dela, ela dizia assim: Deus, hoje eu não tenho nada para comer na minha casa, nada. Se o Senhor não prover, eu não tenho o que comer, não tenho nada para fazer na minha casa, nem para almoçar, nem para jantar, não tenho nada. E um vizinho dela, um cara da pá virada lá, né, irmãos? Meio ateu, misturado com satanista, tudo. Falou: é hoje que eu vou pegar essa crente. Muito rico. Chamou um dos seus empregados, falou assim: ó, vai lá no mercado, enche esse caminhão, mas compra de tudo, e leva lá na casa daquela crente, que fica cantando lá. E a hora que ela perguntar quem foi que mandou, você fala assim: foi o diabo que mandou para você. E o cara foi no supermercado, comprou aquele caminhão, mas foi um caminhão de coisa,
E chegou na casa dela e falou, quando ela viu, ela começou a chorar e dar glória a Deus. E foi descendo as coisas, já foi descendo. E não perguntava, bispo, quem foi que mandou? Aí já tinha descido tudo e a mulher só cantando, só adorando, só glorificando a Deus. O cara falou assim, ei senhora, a senhora não vai perguntar quem foi que mandou essas coisas para a senhora, não? Ela falou, meu filho não tem necessidade. Quando Deus manda, até o diabo tem que obedecer. Deus é o nosso provedor. Irmãos, se tiver que parar o sol, Deus vai parar. Se tiver que mover a terra e o céu, Deus vai fazer. Ele é o nosso provedor. Ele é o seu pastor, e o seu pastor cuida de você. A palavra de Deus diz que Ele não dorme nem cochila. Aprende as suas conquistas, é para fazer você crer em conquistas maiores. Por isso você deve se alegrar nas conquistas de hoje. Alegre-se nelas, celebre elas, porque Deus está preparando você para você crer em coisas maiores, esperar coisas maiores, sonhar com coisas maiores, buscar coisas maiores. Segundo propósito das conquistas, quando Deus te dá uma conquista, isso é para você viver experiências mais profundas na presença dEle. Sabe, irmãos, Deus se alegra muito com você na presença dEle. Você tem que ter muito cuidado para as conquistas de Deus não te tirarem da presença. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Noé ficou tão entusiasmado com a bênção, se embriagou com a bênção. Cuidado para você não se embriagar com a bênção. É como aquele filho, o pai viajava, passava a semana inteira, chegava sexta-feira, bispo, na casa, o filho vinha, abraçava o pai, beijava o pai, chorava no colo do pai, brincava com o pai. E um dia o pai dele chegou para o pai e falou assim, meu pai, compra para mim um videogame desse de última geração. Como é que chama aí? Esse é de última geração, né? Eu entendo tanto de videogame, você deu para perceber, né, irmãos? Compra para mim um videogame desse de última geração. O pai falou assim, sim, meu filho, foi lá e comprou. Só que aquilo foi uma tristeza para o pai, sabe por quê? Porque agora todas as vezes que o pai chegava, o filho não corria mais para o colo do pai, não abraçava mais o pai, não chorava mais com o pai, não brincava mais com o pai. Irmãos, tem muita gente assim, que se Deus abençoar ele sai da presença de Deus. Queridos, as conquistas é para te atrair. É muito bom ter uma boa poupança, é muito bom ter um bom emprego, é muito bom ter uma saúde, ter uma boa casa, um bom carro. Mas a sua maior riqueza, irmãos, é a glória de Deus, é a presença de Deus. Às vezes nós somos tão abençoados, mas tão abençoados, irmãos, que nós não queremos mais ir para a célula, somos cansados. Passou a vida inteira pedindo um emprego, Deus deu um emprego, agora está cansadinho para não ir para a célula, está cansadinho para ir no culto, está ocupadinho demais para não ser discipulado. Cuidado, está muito ocupadinho para não fazer os cursos que a igreja oferece. Muito ocupadinho, ocupadinha, né? Você acha que o Jeová não está vendo isso? Não, minha filha. Você vai passar na navalha do Jeová, irmão. E a Bíblia diz que coisa terrível é cair na mão do Deus vivo. Coisa terrível é cair na mão do Deus vivo. Irmão, se alegre em Deus, adentre na presença. Não tem coisa melhor do que a intimidade.
Se alegre em Deus. A minha alegria vem do Senhor. Eu me alegro nele. Eu sou feliz por ele. Me satisfaço nele, me completo nele. Meu coração só é cheio por ele. Ele é a razão da minha vida, ele é a razão da minha existência, ele é a razão de tudo. Eu vivo por ele, para ele, por meio dele. Às vezes a gente fala de Judas que trocou Jesus por 30 moedas. E quantas pessoas não estão trocando Jesus por causa de um carro novo? Por causa de um emprego? Meu Deus. Seja apaixonado pela presença dele. O salmista diz assim: olha, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que o guarda anseia pelo romper do dia. Eu imagino o salmista olhando para o sentinela lá, a noite inteira acordado, e ele falando assim: olha, minha alma tem mais sede de Deus do que aquele guarda está esperando o amanhecer do sol. Se o seu coração não arder, não queimar de paixão pela presença dele, irmão, está errado. Está errado. Essa é a geração, irmãos, que tem tudo, mas não é uma geração apaixonada. Outro propósito. Por que Deus te dá conquistas? Como eu disse, Deus não dá conquista para afagar seu ego. Outro propósito aqui, por que Deus nos dá conquista? É porque quando Deus te dá, Ele espera que você reparta com quem não tem. Irmãos, a matemática de Deus é meio diferente da minha e da sua. Na matemática de Deus diz que é quando eu dou que eu recebo. Quanto mais eu dou, mais eu tenho. Deus te deu talentos, use os talentos para a glória dEle, para o reino dEle. Deus te deu dons, use os seus dons. Deus te deu recursos, use os seus recursos. Deus te deu inteligência, capacidade, habilidade, riquezas. Deus te deu qualquer coisa, use isso para abençoar muitas pessoas. Eu fico indignado quando eu olho atrás de um carro, escrito no vidro traseiro do carro, escrito assim: propriedade exclusiva de Deus. E o cara vem para a igreja sozinho. Vai lá pegar aquela irmã que não tem carro, traz ela para a igreja, leva ela. Deus te deu para isso. Sai na hora da igreja aqui, irmãos. Você sai louco para comer uma pizza, aquela da beirada gorda, recheada. Lá no Pastor Edmar, né? Ela lá, beiradona gorda. Você vai sozinho, irmão. Tem gente aqui que não come uma pizza, não é porque não gosta não, irmãos. É porque não dá conta. Deus te deu. Leve ele para comer a pizza. Deus está te dando. Irmãos, eu fico indignado porque o irmão, quando faz assim: gente, vamos fazer a marcha do amor. O cara vai lá no supermercado e compra o arroz lambari, aquele que você não come, e traz para a cesta. Irmãos, você não deve esquecer disso nunca esqueça disso que você vai ouvir agora. Toda oferta que você dá é uma semente, e tudo que você planta, você vai colher. O
cara vai, vamos trazer traga roupa. Sabe quando é que o cara pega a roupa? Qual roupa que ele traz para dar para os outros? Aquela que já está gastada aqui, irmãos, que já não tem botão. O sapato que ele dá para trazer para marcha do amor, o sapato está tão gasto, que se ele pisar numa moeda, sem ver, ele já sabe qual é o valor da moeda. Deus te dá para você repartir. Amém, gente? Repartir. Daqui a pouco eu vou embora. Hoje capaz que ele vai perder o negócio dele lá, ó. No viaduto ali, onde vira para o Serra Dourada e vai para o Flamboyant. Eu passo ali todo domingo. Eu tenho o meu mendigo de estimação. É um negócio louco, né? Mas todo domingo aquele mendigo está lá, irmão, esperando o homem da S10 prata. A gente para lá, desce do carro. Não é muita coisa, mas ele faz conta daquele dinheiro. Eu junto a semana inteira. Às vezes dá 30, às vezes dá 40, às vezes dá 20, às vezes já deu 90. Mas ele está lá. Para ele. O que ele vai fazer desde? Não sei. Mas ele fala só uma coisa. E é tudo que eu quero dele. Sabe o que ele fala quando eu dou aquele dinheiro para ele? Deus te abençoe. É o que eu quero. É melhor dar do que receber, viu, irmão? Você pode ter certeza disso. Você que tem, na hora de dar a oferta na igreja, irmãos, todo mundo tira as irmãs do bolso. Irmãs é a nota de 2, converteu. Está na igreja. Quem está me entendendo, diga amém. Outro propósito, por que Deus te dá conquistas? Quando Deus dá conquista para uma pessoa, o que Deus está intencionando? Expandir o reino dele. Porque Deus nos ama. Olha, graças a Deus por cada um de nós que estamos aqui. Você não tenha dúvida. Deus sonhou com você nesse lugar. Você é parte dos sonhos de Deus. E Deus vai te abençoar, já tem te abençoado e vai te abençoar muito mais. Mas Deus, quando dá conquista para alguém, sabe o que Deus está querendo? Deus está pensando nas ovelhas que não estão aqui. Deus está pensando nas pessoas que estão lá fora, na sarjeta, nas drogas, na perdição, na incredulidade, na futilidade da vida, no vazio da vida, na solidão, querendo ter uma família como essa e não tem, querendo ter uma igreja como essa e não tem. Deus te dá conquistas, irmãos, porque Ele quer expandir o reino dEle. Ou você acha que Deus não chora por elas como um dia chorou por mim, chorou por você? Um dia eu estava ali na Caixa Econômica Federal e eu vi aquele mundo de fila, irmão. Eu falei, meu Deus do céu, para que é essa fila desse tamanho? Aí eu já falei para minha esposa, se essa fila for para lá no caixa, estou fora. Eu não vou ficar aqui nessa fila desse tamanho não, porque eu tenho perdido de vista, irmão. Aí tinha um monte de gente até sentado nos banquinhos. Falei, esses banquinhos, nunca vi falar. Que Caixa Econômica dá banco para os outros sentar naquela fila? Aí eu falei, essa fila aqui é para pagar isso. Aí falou, não, isso aqui é para receber o negócio que o governo estava pagando aí, FGTS, negócio assim. Irmãos, o cara está lá para receber e fica assim, ei, que essa miséria, que esse inferno, que não sei o que essa desumanidade, é uma desgraça, é uma injustiça. Dá vontade.
Sabe, é porque a gente é muito, controla, mas dá vontade de falar assim: ô inferno, vai embora, sai daí então. Irmão, nem para receber a pessoa tem humildade. Irmão, a hora que aquele dinheiro cai no bolso, já cai amaldiçoado. Meu Deus. Você lembre de uma coisa: a sua visão é terrena, é limitada. A visão de Deus é reino, é reino. Deus te deu sabedoria, use a sua sabedoria para ajudar quem precisa dela. Deus te deu conhecimento, use seu conhecimento para abençoar. Deus te deu condições, usa as suas condições. Deus te deu talento, dons naturais, espirituais, usa os seus dons para abençoar. Sabe, amados, Deus, segundo a palavra do Senhor, Deus muda os tempos e as épocas para nos levar a grandes conquistas. Eu tenho visto que nesses dias a crentaiada, irmão, está numa lamúria, num desespero, né? E uma preocupação, numa fadiga. Irmãos, deixe-me falar uma coisa para vocês. Olha o que a Bíblia diz em Daniel capítulo 20, versículo 20, capítulo 2, versículo 20 ao 22. Olha o que esse profeta fala: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertence. A sabedoria e o poder a Ele pertence. Ele diz mais assim, olha: Ele muda as épocas e as estações. É Ele que muda. Irmãos, Deus está no controle do tempo. Deus está no controle dos nossos dias. Deus está no controle de cada ano, de cada dia, de cada semana, de cada mês. Deus está no controle. Não precisa ficar desesperado, não. A Bíblia diz assim, salmista Davi diz assim, olha: eu fui moço e hoje sou velho, mas eu nunca vi o justo mendigar o pão. Pode ficar tranquilo, Deus está cuidando de você. Agora Deus vai abalar os alicerces dessa nação, vai. Sabe por quê que Deus vai abalar os alicerces dessa nação? Para derrubar os principados e potestades e fazer a igreja reinar. Deus está chacoalhando os alicerces dessa nação para entregar o governo dessa nação aos príncipes dele, a igreja vencedora, a igreja santa, apaixonada por vidas e por ele. Pode ficar tranquilo. Se Deus precisar de um urubu para levar comida lá na sua casa, Ele manda, irmãos. Se Deus precisar levar água lá na tua casa, Ele leva, irmãos. Pode ficar tranquilo. Você não vai ficar desamparado. Você não vai ficar sem o cuidado, sem a proteção, sem o pastoreio dele. Você não ficará. Mas que Deus está mudando o tempo, tá, irmãos? Está mudando. Está mudando. E se eu fosse você, mudava também. Para de ser esse crentão banana que você é. Envolve nas coisas de Deus. Para de ser mimimi. Se envolve com as coisas espirituais, com as coisas de Deus. Olha, vai ter isso na igreja, estou lá no meio. Precisa disso e de estou lá junto. É comigo a parada. É comigo. É com você. Irmãos, quem não exalta a Deus, quem não glorifica a Deus, quem não celebra a Deus pelas conquistas de hoje, não estará aprovado para as conquistas de amanhã.
Presta atenção que você vai ouvir aqui agora. Você leva a gente para o clube com você, leva ou não leva, irmão? Leva ou não leva? Você leva a gente para o aniversário com você, leva ou não leva? Você leva a gente para você lá para a pecuária. Eu já vi crente lá na pecuária, irmão. Eu já vi você lá na pecuária. Não é não? Lá no Serra Dourada, você leva a gente com você lá no Serra Dourada. Leva, ainda paga para ele a entrada. Leva. Vai pescar? Você leva a gente com você na pescaria. Leva sim. Por que você vem no domingo e não traz ninguém para a igreja, irmão? Por que você vai para a célula e não leva ninguém para a igreja, irmãos? Deixa Deus te usar, amém, irmãos? Deixa Deus usar você. Fica de pé em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor, celebrar o Senhor. Aleluia. Você vai sair daqui hoje. Você tem uma casa para dormir? Quem tem uma casa para dormir aqui, irmãos? Quem tem uma casa para falar, minha casa ali? Quem tem uma família? Quem tem filhos? Quem tem esposa, esposo, irmão, irmã? Quem tem que trabalhar segunda-feira, irmãos? Então dá glória a Deus, é uma conquista. É uma conquista. Grandes coisas. Levanta suas mãos aos céus. Adore com todas as forças da sua vida, do seu coração. Grandes coisas estão por vir. Maiores coisas virão. Coisas vão acontecer neste lugar. A glória da segunda casa será maior do que da primeira. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Vocês têm tanta bênção para contar que tem até um Fernandinho, canta igualzinho, irmãos. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Declare isso, levanta as tuas mãos e cante com essa declaração. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar.